A campanha de vacinação contra a gripe termina na próxima sexta-feira, mas o governo estuda prorrogar esse prazo. Segundo a Secretaria de Saúde, até ontem foram imunizadas cerca de 419 mil pessoas. Esse número representa somente 61% do público-alvo. O grupo com menor índice de vacinação foi o de crianças de 6 meses a menores de 5 anos. Estamos na Semana Internacional da Tireoide. Uma campanha da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia faz um alerta à população. O foco este ano é "Tem um nódulo na tireoide, e agora?". Para falar sobre o assunto, convidamos a endocrinologista Tatiana Chiara. Boa tarde, doutora Tatiana, muito obrigada pela participação. A senhora também faz parte, a senhora hoje é presidente da sociedade, não é isso? Sim, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia Regional DF. Certo. Agora, qual a importância da tireoide para o corpo humano? A tireoide é uma glândula que fica na base do pescoço, até trouxe uma imagem, né, para facilitar a sua visualização. E essa glândula ela tem importância no metabolismo do corpo como um todo. Desde a formação da gente intraútero e por todas as fases do desenvolvimento e do crescimento, a tireoide produzindo hormônios, ela vai influenciar desde o coração, cérebro, osso, movimento intestinal, fígado, no metabolismo do colesterol. Então, praticamente no corpo todo, a tireoide exerce sua influência. Quais são os sinais de que a nossa tireoide não está bem? As doenças que acometem a tireoide, na grande maioria, elas são ou pela glândula não estar funcionando bem, que é o chamado hipotireoidismo, ou ela está funcionando em excesso, produzindo muito hormônio, seria o contrário, hipertireoidismo. A glândula também pode estar inflamada, que causaria dor e desconforto no local, ou ainda os nódulos da tireoide, que podem ser benignos ou malignos. Entendi. Então, a sintomatologia, né, os sintomas vão depender de qual acometimento a tireoide está tendo. Por exemplo, do hipotireoidismo, que é bastante comum, né? Sim. Quais são os sintomas? O que a pessoa sente? O paciente começa a ter uma sensação mais de menor capacidade de concentração, mais fadiga, astenia, uma certa letargia, né? Aquela indisposição, o famoso cansaço. Mas aliado a isso, ele também tem alterações no sono, a mulher pode ter alterações na menstruação, na fertilidade. Então, justamente pelo hormônio tireoidiano ter uma ação no corpo como um todo, as manifestações também são muito gerais. Então, às vezes podem ser ditas por estresse, pela idade, muitas vezes não são dados devida importância e podem ser decorrentes de disfunções da tireoide. Em relação ao hipertireoidismo? Aí seria o contrário, o excesso da produção levaria a perda de peso sem motivo aparente, taquicardia, uma produção de suor exagerada, alterações no sono também. Então, indo de um extremo a outro, numa pouca função e um excesso de função da glândula. Quais são os principais exames que o médico deve pedir para o paciente quando ele está desconfiado de algum problema na tireoide e que ele pode ficar sabendo ali que realmente não tem alguma coisa, que tem alguma coisa errada, né? Facilmente, pela dosagem no sangue do TSH, hormônio estimulador da tireoide, a gente já tem como inferir alguma alteração na função. Isso a gente está olhando o funcionamento. Quando se refere à forma da tireoide, aí a gente fala da ultrassonografia, né, da ecografia, em que é detectada a presença ou não do nódulo. Mas o paciente pode ter nódulo e a tireoide funcionar normal, assim como ele pode não ter nódulo e a tireoide funcionar de forma inadequada. Quando a pessoa detecta um nódulo, o que isso significa? Significa que ela pode ter um câncer? Como deve ser tratado? De que forma? Então, essa é o grande chama, né, para a nossa campanha. Estamos na Semana Internacional da Tireoide, 19 a 26. Amanhã, especificamente, é o Dia Internacional da Tireoide. E cada vez mais acometendo um número maior da população, especialmente as mulheres. Uma vez diagnosticado um nódulo, inicialmente pela palpação e confirmado pela ecografia, esse nódulo, ele, na grande maioria das vezes, mais de 90% dos nódulos é benigno. Então, através de uma punção desse nódulo, o médico, palpando, examinando caso a caso, vai definir, na maioria das vezes, aquele nódulo que tem mais de 1 centímetro e, de acordo com a história do paciente, um nódulo de um crescimento rápido, o paciente que teve histórico de radiação na região de cabeça e pescoço, ou que tem histórico na família de câncer de tireoide, esses fatores são fatores de risco maiores. Então, o paciente, uma vez submetido a um exame de punção, guiado pela ultrassonografia, ele vai poder, então, definir se é câncer ou não. E o tratamento vai
decorrer, se for câncer, da retirada da tireoide. Agora, quando a senhora falou em 1 centímetro, né? Sim. Quando menor que isso, ou até isso, normalmente a pessoa convive normalmente, não tem que fazer nada? Claro que há casos em que nós temos câncer ocultos ou microcarcinomas que têm menor que 1 centímetro, estão ali na glândula e que demorariam muito tempo, porque felizmente o câncer de tireoide é um câncer tratável, é um câncer que tem uma evolução lenta. Então, de um modo geral, para que a gente tenha um parâmetro de acompanhamento e não fiquemos funcionando todos os nódulos, há um critério, um nódulo maior que 1 centímetro, e em algumas situações, dependendo do caso, alguns pacientes, um médico especialista, um médico que tem maior experiência, consegue funcionar nódulos de 7, 8 milímetros, até menores. Mas na grande maioria, digamos que a título de campanha de conscientização, a gente coloca 1 centímetro como sendo o ponto de corte. E quem já teve, tirou, de repente diminuiu muito, essa pessoa ela tem predisposição a ter, assim, a chance dela ter outros nódulos é mais não, comum? O fato de ter tido nódulo na tireoide não quer dizer que ela vai ter nódulo no outro local. Ela pode ter muito bem nódulo na mama, por exemplo, e não ser acometida no nódulo na tireoide. Na verdade, é o porquê do surgimento do nódulo. Há uma pergunta: será que é porque estamos fazendo mais exames e por isso detectando mais cedo? Provável. Mas é também provável que outros fatores estejam aumentando essa incidência, né? Fatores ambientais, a gente não pode ainda afastar totalmente, mas fatores desde alimentação e, por que não, o que a gente chama de disruptores endócrinos, substâncias presentes desde embalagem de alimentos, no ar, na água, e que podem vir a influenciar e fazer com que a população hoje esteja com maior incidência dessa patologia. E dá para ter a vida normal depois de tratado, por exemplo, hipotireoidismo? Sim. Uma vez tratado com especialista, com médico habilitado para isso, o paciente leva uma vida normal, seja necessitando reposição hormonal, seja retirando a glândula. O médico tem como tratar e trazer o paciente para a vida normal. Tá certo, doutora. Nesse sábado, nós estaremos realizando, junto da Ação Global, né, que é uma realização Globo e SESI, uma campanha na Ceilândia, onde estaremos palpando tireoide, identificando e orientando devidamente a população. Fica a dica, então. Muito obrigada, doutora, pela participação. Obrigada a todos.